E aí, o que faz você ser bom em alguma coisa? Imagine, por exemplo, duas pessoas que decidem tocar bateria. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, eles têm o mesmo tempo de prática por semana. Os dois tocam por 5 horas semanais. Com 1 ano tocando, a Mônica consegue tocar bateria muito melhor do que o Eduardo. O que pode fazer com que a Mônica tenha sido melhor do que o Eduardo, sendo que os dois tinham exatamente o mesmo tempo de prática? Local de nascimento? Dom? Inteligência? Talento musical? Muitas teorias podem explicar esse fenômeno. A teoria de Outliers, do Malcolm Gladwell, baseada no artigo do Dr. Anders Ericsson, diz que para uma pessoa ficar boa em determinadas atividades, tendo uma performance excepcional em nível de expert, ela precisa treinar por pelo menos 10.000 horas na vida. Mas no caso do Eduardo e da Mônica, a gente está falando em ficar muito bom em tocar bateria, sem a pretensão de ser o Ringo Starr. É só realmente ficar muito boa. E a Mônica treinou ao mesmo tempo que o Eduardo. Foi o mesmo tempo de prática. 5 horas semanais. Eduardo e Mônica treinaram a mesma quantidade de horas. Então, essa teoria do livro Outliers não responde exatamente aquela pergunta inicial, que é: o que faz alguém ser realmente bom em alguma coisa? Porque se fosse só pela questão de tempo, a gente podia só contar a piada do gerente de projetos que eu li uma vez na internet. O gerente de projetos é aquela pessoa que acredita que 9 grávidas entregam um bebê no prazo de 1 mês. A teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner diria que existem vários tipos de inteligência, que, portanto, as nossas tendências, as habilidades, dependem de como nós conseguimos aprender melhor. O Howard disse que existem as inteligências espacial, que é uma inteligência de imagens, como no caso de desenhistas, a inteligência naturalista, que seria uma inteligência para as coisas da natureza, como plantar hortas, a musical, que é uma inteligência para o som, para cantar, para ouvir bem, para sentir a diferença entre os ritmos. A lógico-matemática, que é a inteligência com números e raciocínio. A existencial, que é uma inteligência espiritual, tipo do Dalai Lama, de Jesus Cristo, da Madre Teresa de Calcutá, tipo de meditação, yoga, conhecimento dos astros. Tudo isso inclui inteligência espiritual. Tem a inteligência interpessoal e intrapessoal. Elas são bem parecidas com a inteligência emocional, que é uma inteligência para fazer amigos, por exemplo, ou entender como as outras pessoas se sentem, que é o conceito de empatia. Corporal sinestésica, que é a inteligência corporal, com dança e exercícios físicos. Você pode dizer que muita gente tem esse tipo de inteligência. O Michael Jackson, a Lele Pons, o pessoal do Bros. E tem a inteligência linguística, que é a inteligência para aprender idiomas, escrever bem, inteligência gramatical, essas coisas. É importante eu falar isso. Essas aqui foram identificadas depois da publicação original do Gardner. Tá, né? Mas e daí? Essa teoria das inteligências múltiplas, ela tenta explicar por que nós somos bons dançando, mas somos péssimos em matemática e português. Ou vice-versa.
Entretanto, muitas metodologias de ensino, tipo a metodologia Waldorf, já provaram que é possível conquistar várias áreas e vários tipos de inteligência e mesmo assim ser muito bom nisso tudo. Então a teoria das inteligências múltiplas não explicam por que nós somos muito bons ou como podemos ser muito bons numa área que a gente queira ser. Afinal, é para isso que você está vendo esse vídeo, né? Para descobrir ou pelo menos ter uma ideia de o que faz alguém ser realmente bom em alguma coisa. E eu vou te dar um exemplo de que realmente as pessoas podem ser boas em muitas coisas. A Natalie Portman, ela é formada pela Universidade de Harvard em psicologia. Bom, se ela é formada em psicologia em uma das universidades mais foda do mundo, isso pode levar a crer que ela tem uma inteligência emocional fora do comum. Além disso, ela fala inglês, hebraico, francês e japonês, o que dá a ela um status alto de inteligência linguística. E a Natalie Portman ganhou o Oscar de melhor atriz em 2011. Porque ela interpretou uma bailarina com problemas existenciais muito fortes. Isso se encaixaria na inteligência corporal sinestésica, já que, além de atuar, ela também dançava balé no filme. Sim, ela usou dublê, mas também teve que dançar de verdade em muitas cenas. A treinadora da Natalie, a Mary Ellen Bowers, ela disse que a Natalie era muito dedicada à preparação para esse papel. Ela tinha uma dublê, sim, de corpo para algumas sequências de giro, mas 90% do que você vê na dança é ela. Até as cenas que são de cabeça para baixo. Alguém pode falar, né, então? Para Portman foi fácil. Ela foi treinada por uma ex-dançarina do New York City Ballet em um programa personalizado. Beleza, mas quantos outros atores encarariam esse desafio? Ou o que ela teve que fazer para ser uma atriz reconhecida o suficiente para ser chamada para Black Swan? Ou o que ela teve que fazer para conseguir o diploma em Harvard em psicologia enquanto ela era atriz? Ela não precisava fazer nada disso depois da carreira sólida que ela tinha, mas ela fez mesmo assim. As pessoas, elas têm que parar de diminuir os outros exemplos de outras pessoas e passarem a ser exemplos elas mesmas. Nessa linha de pensamento, eu vou acrescentar o que o Epíteto falou uma vez. Epíteto, um filósofo muito conhecido. Primeiro, diga a você mesmo o que você gostaria de ser. E depois, faça o que tem que ser feito. Quantas pessoas cortariam o cabelo por uma cena de novela, que nem a Carolina Dickman fez? Quantas pessoas emagreceriam e engordariam diversas vezes para elas atuarem em filmes, só porque elas acharam o roteiro do filme incrível, que nem o Christian Bale fez. As ações da Natalie Portman e tantas outras pessoas, como Leonardo da Vinci, que era pintor, botânico, arquiteto, cenógrafo, físico, e ele era excelente em todas essas áreas, ou Santos Dumont, aeronauta, esportista, inventor, alpinista, bilíngue. Essas são todas ações que precisam de vários tipos de inteligência, então, de novo, são exemplos de destaque de uma só pessoa em várias áreas. Então, muita gente vai por outro caminho, né? Muita gente fala assim, é simples. Todas essas pessoas que você falou aí têm um gênio especial dentro delas, elas têm um dom, elas têm um talento inato que o resto da humanidade não tem. Primeiro, ninguém precisa ser famoso para ser bom ou para obter bons resultados. Segundo, que a história de vida de todas essas pessoas refuta totalmente a ideia de genialidade pura e simples. Aliás, para as pessoas em geral que são denominadas gênio, elas sabem muito bem o que está por trás de todo o trabalho feito. Vamos pegar Queen, por exemplo, a banda. Criou a música Bohemian Rhapsody, um verdadeiro hino britânico, que tem balada, solo de guitarra, ópera e rock, em uma música só. Só para gravar a parte de ópera da música, a banda levou 3 semanas dentro do estúdio. Então vamos voltar à pergunta, por que a Mônica conseguiu, com o mesmo tempo de treinamento,
ficar melhor do que o Eduardo? O que todas essas teorias têm a ver? Ou, em outras palavras, o que faz alguém ser realmente bom em alguma coisa, ao invés de ser só mais ou menos? Para responder a essa pergunta, eu vou trazer uma história que eu li uma vez no site do escritor americano James Clear. Você pode considerar essa história só como uma ilustração, porque na real parece que ela pode ser também de um outro jogador, o George Shotgun Shuba. E a história é a seguinte: o Joe DiMaggio ficou conhecido por ter sido marido da Marilyn Monroe, mas ele também era muito reconhecido por ser um dos melhores rebatedores na história do beisebol americano. Beleza, então, certa vez, o jogador Joe DiMaggio estava em casa sendo entrevistado por um jornalista, e daí o jornalista perguntou: como é que é ser um rebatedor natural? O Joe, ele se levantou e levou o repórter para o porão da casa dele. Ele pegou um bastão de beisebol e começou a repetir uma série de balanços de prática. Antes de cada balanço, ele resmungava uma expressão específica, tipo bola rápida, bola baixa, bola distante, ou então deslizante por dentro, e ia ajustando a abordagem de treino dele. Assim que o Joe DiMaggio terminou a rotina de prática, ele colocou o bastão de lado, pegou um pedaço de giz e arranhou uma marca na parede. Então ele acendeu as luzes para revelar milhares de marcas de registro cobrindo as paredes do porão. Supostamente, o DiMaggio olhou para o jornalista e disse: nunca mais me diga que eu sou um rebatedor natural de novo. Essa história leva a gente à última teoria que eu vou falar aqui hoje, que é a teoria da prática deliberada. A prática deliberada é uma prática intencional. Se a gente pegar o exemplo do Eduardo e da Mônica, para a Mônica se destacar na bateria e ficar melhor do que o Eduardo, ela foi intencional na hora de praticar. Ela deve ter estudado teoria da música, deve ter feito movimentos mais complicados, deve ter feito um monte de coisa chata, enquanto o Eduardo treinava a mesma quantidade de tempo que ela, só que ele ficava só no beabá, na parte fácil, sem raciocinar, sem analisar, sem estudar, sem propósito, sem intenção de se tornar bom de verdade naquele tempo que ele tinha. Aliás, eu até vejo a Mônica se esquecendo de redes sociais enquanto ela praticava a bateria. E por outro lado, o Eduardo, eu vejo que ele se perdia nas fotos do Instagram durante a aula. Ou seja, o conceito de prática deliberada explica que não é quantidade de horas treinando por si só que fazem alguém ser bom em alguma coisa. Tem muito mais relação com o que se faz durante essas horas. Por isso, aqui, nesse ponto, a gente refuta de vez a questão da genialidade, de que as pessoas são boas porque são geniais. Eu fico imaginando o Leonardo da Vinci hoje sendo chamado de gênio natural por você, ou por mim, ou por qualquer pessoa. Então ele vai lá, ele me chama para um cantinho da casa dele, que fica lá na Itália, numa cidade chamada Vinci. Ele me chama e mostra os inúmeros cadernos com várias anotações que ele fez durante a vida. O Da Vinci me mostra anotações do tipo: descreva a língua do pica-pau, procure uma solução para o movimento perpétuo. Sério, ele tinha esse tipo de anotação. Ele também se cercava de muitas pessoas mais inteligentes que ele. Ele trabalhou no workshop do primeiro mestre que ele teve, o Verrocchio. Ele anotava a todo momento algumas perguntas nos cadernos para que ele fizesse essas perguntas depois a determinadas pessoas. Então ele fazia tudo isso com muita intenção. Daí que, nessa visita moderna à casa do Da Vinci, se ele fosse vivo agora, ele te mostraria alguns vídeos dissecando o corpus para entender a anatomia humana. E ele te diria: tá vendo esse São Jerônimo aqui? Eu comecei a pintar esse São Jerônimo há muitos anos. Esse ano eu descobri, ao dissecar um cadáver, que os ossos no pescoço do São Jerônimo, eles estavam errados. Eu fui lá e
corrigir com isso que eu descobri anos depois. Por isso, nunca mais diga que eu sou um gênio natural de novo. Vá lá, vai começar a sua prática deliberada. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know.